Seja bem-vindo à 100ª aula do curso de funções do canal Passo a Passo. Nesta aula, eu irei resolver esse exercício que pede para determinar os valores reais de x para os itens A, B e C. Bom, iniciando aqui a resolução pelo item A, eu tenho menos 4x mais 5 maior ou no mínimo igual a zero. Isso aqui é uma função do primeiro grau. Menos 4x é o que? É o meu coeficiente angular multiplicando x. Meu coeficiente angular é menos 4, meu coeficiente linear é o 5. Para resolver isso aqui é muito simples, eu tenho que zerar a minha função. Para zerar, basta colocar zero no lugar do y. Agora, para que eu vou fazer isso? Para descobrir a raiz da minha função. Então, eu vou ter menos 4 vezes x mais 5 igual a zero. Pego o 5, passo para o outro lado, vou ter menos 4 vezes x igual a menos 5. Para isolar aqui o x, basta pegar o menos 4 que está multiplicando ele e jogar para o outro lado. Então, vou ter menos 5 sobre menos 4. Menos dividido por menos dá o que? Um valor positivo. Regra de divisão entre sinais. Portanto, a minha raiz é x igual a 5 quartos. Sendo assim, agora que eu tenho a minha raiz, eu posso estudar os sinais dessa função e saber a partir da onde vou ter x que terão correspondentes em y maiores ou no mínimo iguais a zero. Então, analisando aqui, ó, isso aqui é uma função decrescente, portanto, seus sinais vão ser estes aqui, ó. Antes da raiz, eles serão positivos, após a raiz, eles serão negativos. Como assim? Qualquer x que eu coloque que seja maior do que a raiz, vai ter um correspondente em y negativo. E qualquer x que eu coloque que seja menor do que a raiz, vai ter um correspondente positivo. Ah, como assim? Você pode se perguntar. Eu vou te dar um exemplo. 5 dividido por 4 é 1,25. Imagine que eu pegue aqui no x e coloque 2. Então vai ficar menos 4x vezes 2 mais 5. Menos 4 vezes 2 dá quanto? Menos 8. Menos 8 mais 5, menos 3. Portanto, quando x for 2, o y será o quê? Menos 3. Se eu botar aqui no lugar do x, 3, eu vou ter menos 4 vezes 3 mais 5. Menos 4 vezes 3, menos 12. Menos 12 mais 5 vai me dar o quê? 7. Vai dar menos 7, aliás, né? 7 negativo. Isso quer dizer o quê? Que quando x for igual a 3, o y será igual a menos 7. Agora, qualquer valor que seja inferior à minha raiz em x, vai me dar o quê? Y positivo. Exemplo, eu venho aqui e coloco menos 1 em x. Menos 4 vezes menos 1, 4. 4 positivo mais 5, 9. Então, quando x for menos 1, y será 9 positivo. Sendo assim, quais são os valores que vão me dar o quê? Correspondentes de y maiores ou no mínimo iguais a zero. Vai ser o quê? Da minha raiz para trás. Ou seja, x pertence aos reais, tal que x tem que ser o quê? Menor ou no mínimo igual a 5 quartos. Porque se eu coloco 5 quartos aqui no lugar do x, eu tenho zero de resposta. E a minha equação pede que correspondentes de x que sejam o quê? Correspondentes de x em y que sejam o quê? Maiores ou no mínimo iguais a zero. Se eu colocar aqui nesse x o valor da raiz, eu vou ter um y igual a zero. Se eu coloco qualquer valor abaixo da raiz, eu tenho o quê? Y positivo maior que zero. Bom, agora eu vou aqui para o item B. Menos x mais 3/5 menor que zero. Isso aqui também é uma função do primeiro grau. Eu vou igualar a zero para achar a raiz. Isolando o menos x, eu vou ter menos x igual a menos 3/5. Eu vou ter, portanto, menos 3/5 dividido por menos 1. Por que menos 3/5 dividido por menos 1? Porque esse sinal negativo aqui representa que tem menos 1 multiplicando x. Então, se eu passo aqui para o outro lado, vou ter isso aqui. Prosseguindo na minha resposta, qualquer valor negativo dividido por outro valor negativo vai me dar um sinal positivo. Qualquer coisa que eu divido por 1, né, é ela mesma. Então, x vai ser igual a 3/5 positivos. Havia outra forma de resolver isso aqui? Eu tenho aqui menos x mais 3/5 igual a zero. Passo o menos x para o outro lado, então x positivo é o quê? Igual a 3/5.
Prosseguindo aqui na minha resolução, tem aqui, ó, 3/5. Os sinais também vão ser desta forma aqui, por quê? Porque eu tenho aqui, ó, uma função polinomial decrescente, porque o valor que está multiplicando x é negativo, é inferior a zero. Portanto, eu vou ter esta configuração aqui na análise dos sinais: positivos antes da minha raiz, negativos depois da minha raiz. Mas perceba que isso aqui não são valores de x positivos antes, não. Isso aqui quer dizer o quê? Ó? Que antes da minha raiz, qualquer valor de x que eu substituo aqui vai me dar um correspondente y positivo. Então isso quer dizer aqui, ó, que os correspondentes de y vão ser positivos antes da minha raiz e que eles serão negativos depois da minha raiz. Então vamos lá, ó. 3/5. Se eu coloco aqui, ó, no x um valor inferior a 3/5, coloco, por exemplo, ó, 0, vai me dar o quê? 3/5 positivos. Quando o x for igual a 0, vou ter o quê? 3/5. Se eu colocar aqui, ó, um valor negativo, menos 1, vou ter menos 1. Este menos aqui, ó, vai distribuir com menos do menos 1, vai multiplicar. Menos vezes menos, mais, então vai ter 1 mais 3/5. Ou seja, qualquer valor de x que eu coloque da minha raiz para baixo, vai ter correspondentes em y positivo. Qualquer valor que eu coloque em x da minha raiz para cima vai ter correspondente em y negativos. E o que ele me pede aqui? Ó? Correspondentes em y que sejam menor que zero. Sendo assim, ó, a solução aqui deste item é o quê? X pertence aos reais, tal que x tem que ser maior que 3/5. Por quê? Porque qualquer valor que eu coloque acima da minha raiz vai me dar o quê? Y negativos. Exemplo. Vamos supor que eu coloque aí, ó, x igual a 2. Vou ter aqui, ó, substituindo 2 no lugar do x. Este menos aqui vai distribuir por 2. Então, vou ter menos 2 mais 3/5. Menos 2 mais 3/5 vai me dar quanto? Menos 7/5, porque vai ficar menos 2 mais 3/5. O MMC vai ser o próprio 5. 5 vezes menos 2, menos 10. Vai ficar o que? Menos 10 mais 3 sobre 5. Isso vai me dar menos 7/5. Então, da minha raiz para frente, correspondentes de y serão negativos, serão inferiores a zero. Portanto, esta aqui é a solução. Indo aqui, ó, para o item C. 4/3 vezes x menos meio maior ou no mínimo igual a zero. O processo aqui é o mesmo dos itens anteriores. Vou isolar o x para descobrir o que é a sua raiz. Portanto, vou ter aqui, ó, 4/3 vezes x menos meio. Pego o menos meio e passo para o outro lado. Vou ter 4/3 vezes x igual a meio. X, portanto, vai ser igual ao quê? Ó? Pego o 3 que está aqui dividindo x, passo para o outro lado. Ele vai multiplicando. Então, vou ter, ó, 3 meios, né? Porque 3 vezes meio, 3 meios. Vou pegar agora o x aqui que está sendo multiplicado por 4, pegar o 4, passar para cá. Se aqui ele multiplica, do outro lado ele divide. Então, vai ter 3 sobre 4 vezes 2. 4 vezes 2, 8. Então, vou ter 3/8. Sendo assim, a minha raiz dessa função é 3/8. E esta função ela é uma função crescente. Por que ela é crescente? Porque o valor do coeficiente angular aqui, ó, é maior do que zero. Ele é positivo, ele é 4/3. 4/3 está multiplicando x. Então, toda função crescente vai ter o quê? Correspondente em y positivos depois da raiz. Correspondente em y negativos antes da raiz. E o que ele me pede aqui? Ó? A partir da onde os meus correspondentes de y serão maiores ou no mínimo iguais a zero? Bom, vendo aqui, ó, eu sei que é o quê? Da minha raiz para frente. Por quê? Na minha raiz, se eu substituo aqui no x, eu zero a minha função. Ou seja, quando o x for igual a 3/8, o y é zero. Zero aqui, ó, faz parte porque, ó, é no mínimo igual a zero. É maior ou no mínimo igual a zero. Então, a minha resposta é x pertence aos reais, tal que x tem que ser maior ou no mínimo igual a 3/8. Bom, esta é a resposta final do item C. Se você gostou desse vídeo,
deixe aí o seu like. Se tem alguma dúvida ou crítica, coloque nos comentários. Se você gostou desse canal, se inscreva, tenha bons estudos e até o próximo vídeo.